bem-vindo ao Coletivo, ao seu programa semanal de entrevistas aqui da TV Unifev, afiliada à TV Brasil, transmitido para Votuporanga e toda a nossa região. Bom, você aí de casa já deve ter ouvido falar sobre o cigarro eletrônico. São vários dispositivos hoje à disposição e é muito importante a gente falar sobre isso porque eles levam também ao vício, né? Então, aproveitando o dia 31 de maio, que é considerado o Dia Mundial Sem Tabaco, a gente convidou os representantes do COMAD, que é o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, sobre álcool e outras drogas. A gente recebe aqui o cabo da Polícia Militar, instrutor do PROERD, Kleber Troiani, e o médico de família e comunidade, que também atua aqui na Medicina Unifev, o doutor Ernesto José Hoffmann. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui em nossos estúdios para falar de um tema tão importante, né? Sem dúvida, né? Olá, é uma grande satisfação. Contem conosco. Eu agradeço também o convite, estamos aqui para tentar ajudar. É isso mesmo, são assuntos, né, que a gente precisa cada vez mais levar informação para o pessoal de casa, porque muitas vezes acontece a desinformação e por isso muitos acabam indo, né, por esse caminho aí dos dispositivos eletrônicos. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para a gente, né, quais são hoje os dispositivos eletrônicos disponíveis que a gente encontra, né, em diversas rodas, e explica para a gente o que seria cada um deles. Certo. Então, como você bem falou, tem vários dispositivos diferentes no mercado, né? E, na verdade, eles têm algumas características um pouco diferentes entre um e outro, mas, basicamente, todos eles funcionam com vapor de água, certo? Tem um que a gente chama de e-cigarette ou cigarro eletrônico, que ele parece mesmo um cigarro convencional, certo? O formato dele é bastante parecido, tá? E esse é um modelo que tem. Tem outro modelo que aqui no Brasil se convencionou chamar de pod, certo? Que o formato dele parece um pendrive e ele tem uma ponta que seria o pod, né? Que é uma tradução traduzindo em português seria casulo. E essa parte que você atarracha, ela tem funcionalidades diferentes. Então, alguns desses pods que você encaixa podem ter nicotina, certo? Fazendo um efeito parecido com o do cigarro. Nos Estados Unidos, tem alguns estados em que a maconha é permitida, então tem pods que você encaixa que são de maconha, e tem aqueles que têm vários sabores, tá? São saborizados, que esses são os mais populares entre a juventude aqui no Brasil, certo? Tá. Existem também alguns no formato de uma caneta, tá? Que eles chamam de pen, né? Caneta em inglês. E tem um último modelo que é o vapor, né? Que o pessoal chama mais desse modelo, que ele parece, assim, o formato dele é como se fosse de um isqueiro, de cigarros convencional, só que maior, com tamanho maior e que você consegue observar que lá dentro vai o líquido, certo? Ele tem uma ponta onde você coloca a boca. Entendi. Então seriam basicamente esses 4 modelos. E por que essas substâncias, se a gente pode chamar assim, viraram moda, né? O Troiani que está aí junto com os jovens, né, sempre atendendo as escolas através do programa ProERD, né, Troiani? O que você tem a dizer sobre isso? Realmente virou moda nos últimos anos? Infelizmente, né, tem abrangido boa parte dos jovens, mas eu saliento que é uma minoria, né? E a atenção vem sendo dada porque preocupa muito. Alguns jovens alegam o desinteresse na informação e algumas famílias estão muito distantes. Elas estão entendendo como não prejudicial à saúde quanto a um cigarro. E ao contrário disso, né? Pesquisas ainda não conclusivas e algumas já concluídas mostram os malefícios que eles causam. Então, o que a gente está tentando esclarecer é que não é normal, é proibido ao menor de 18 anos, as famílias precisam ter essa consciência e a gente entende que o cigarro eletrônico está meio que mascarando o mal do cigarro comum. Por isso que o COMAD, né, teve essa intenção de trazer as informações, de abordar esse tema com pessoas especializadas, no caso do nosso doutor, para a gente poder esclarecer e tentar prevenir que futuros jovens entrem nesse mundo, que o malefício é de muito estrago. Nós queremos preservar vidas. E é interessante a gente observar que esses dispositivos, eles têm atingido mais os jovens mesmo. Seria por quê? Porque é por essa questão de vou na moda, vou na onda, tá todo mundo fumando, eu vou fumar também. O que acontece? Também, existe também um desafio entre eles, né? Começa por uma brincadeira e depois acaba, em alguns casos, se tornando um vício. Mas o modismo e o entendimento de alguns
de entender que, um exemplo, aquilo é o normal, é que tem nos preocupado. Por isso que a ideia, né, de fomentar esse assunto é para tentar trazer, através da mídia, né, para que a gente possa chegar aí nos responsáveis e entender que não, isso é um problema grave e a gente precisa combater com as autoridades competentes e com as autoridades que têm conhecimento do que está falando. Falando sobre modismo, a gente tem um narguile, né, professor e doutor também, Hoffman. O que vocês têm a dizer sobre isso? O narguile também não é legal, né? Só até pegando um pouco do gancho da última pergunta, né? Sim. O que eu acredito também que favoreceu a moda é o fato do cigarro eletrônico ele ter uma estética assim meio tecnológica. Eu acho que isso é muito interessante para o jovem. Ele olha aquilo, ele tem um aspecto meio futurista, interessante. Então parece que isso colou com essa faixa etária, apesar de ele ter sido inventado inicialmente para tentar fazer com que pessoas que eram usuárias de cigarro há mais tempo tentassem largar, né? Uhum. E o que acontece? Já indo para a parte da pergunta do narguile, os dispositivos eletrônicos e o narguile, eles têm um modo de funcionamento muito semelhante. Apesar de um ser eletrônico e o outro funcionar através, né, de colocar fogo normalmente, assim, ambos funcionam através do vapor de água, certo? E vão causar um tipo de malefício para o organismo muito semelhante. Tá. Existe um perfil de público assim para cada tipo dessas substâncias? Os jovens, por exemplo, preferem qual delas hoje em dia? O que vocês podem dizer? Que está mais em alta, assim? Assim, eu acho que dados estatísticos são difíceis em se tratando de alguma coisa nova, mas o que eu vejo da juventude comentar é o uso de algumas substâncias que saborizam, dão um cheiro e um sabor diferente. Alguns que lembram frutas, etc., certo? Então, isso aí é que parece estar mais na moda. Vamos entrar um pouco agora nessa questão dos riscos, né? Que a gente sabe que tem sim riscos e é importante a gente destacar isso para as famílias que estão nos assistindo, né? Para o pessoal de casa poder orientar melhor os seus jovens. Doutor, quais seriam então os principais riscos desse uso? Certo. Então, assim, os estudos são novos, né? Como o colega que falou, o Troiani, ainda não tem nada muito estudado do ponto de vista de longo prazo, certo? Mas já tem alguns estudos feitos com perspectiva, certo? Então, no ano de 2019 para 2020, na virada daqueles anos, fizeram um estudo grande nos Estados Unidos só sobre admissões em emergências, tá? E aí, ao longo do ano de 2019 e início de 2020, tiveram mais de 3 mil admissões, quase 3 mil admissões em pronto-socorros nos Estados Unidos, de crises agudas devido ao uso desses dispositivos, né, vapers. Então, assim, não é mesmo algo tranquilo, tá? Então, só para a gente saber do que se sabe no momento atual, pessoas que têm asma, né, rinite, exacerbam, né, tem mais crises dessas doenças com o uso deles. Gengivas, tá? Tem problemas odontológicos, gengivas ficam prejudicadas, tá? A saúde dental fica prejudicada. Adolescentes e crianças mais jovens que vierem a ter contato, tem alguns indícios de que ele pode prejudicar o desenvolvimento neurológico dessas pessoas. Tá? E assim, o que se viu em hospitais nos quadros agudos, tem desde lesões pulmonares extensas, então assim, machucados no pulmão, vamos colocar assim, de boa parte desse pulmão, certo? Pneumonites, inflamações pulmonares. Então, assim, é uma doença que, do ponto de vista médico, ainda é desconhecido o efeito total dela. Tá? E o que acontece? Alguns estudos que fizeram já com alguns camundongos, expondo eles a esses vapores, demonstrou que eles alteram o DNA. O que isso quer dizer? Tá? Mudar o DNA do seu pulmão. Isso quer dizer que, no longo prazo, pode ser que isso favoreça até cânceres, tá? Cânceres de pulmão. Mas, doutora, aí o pessoal de casa pode se perguntar assim, mas são vapores de água, por que causam tudo isso? O que o senhor pode explicar para a gente? É interessante, mas vamos pegar assim, se a gente pegar anatomia e fisiologia normais, o pulmão nosso ele foi criado para uma única coisa, a gente respirar O2, oxigênio, e soltar gás carbônico, ponto. Nada mais de diferente deveria entrar no nosso pulmão. E o que acontece? Quando a gente usa um vapor de água e com esses sabores ou com a nicotina, o que tem se sabido é o seguinte, que existe uma gordura, um lipídio, tá? Que eles falam em especial da vitamina E, que é utilizada para carrear esse sabor, esse saborizante, esse aromatizante.
E isso seria a causa principal das irritações lá dentro dos alvéolos pulmonares, causando essas doenças mais extensas, tá? Fora o próprio calor, que o próprio calor ele é nocivo para o pulmão, para a laringe, para os órgãos que vão entrar em contato com ele. Então, e eles podem causar o vício, doutor? É importante deixar isso muito claro. O que acontece, né? Só, assim, explicando um pouco sobre a dependência, né? A gente tem a dependência química e tem a dependência psicológica, tá? Então, assim, como o POD, ele pode ser utilizado com algumas substâncias que têm a nicotina por si só pode causar dependência química, tá? Só que, para além disso, o uso corrente daquilo, o uso comunitário, porque a gente nota que eles usam isso muito em festas, né? Em congregações uns com os outros, pode causar também uma dependência psíquica, né? Uma dependência psicológica do uso dele. Então, assim, pode sim, tá? A gente está falando do Dia Mundial de Combate ao Tabaco, é sim considerado o vapor um tipo de vício à nicotina, ao tabaco. Tá. A gente percebeu, né, Troiano, nos últimos tempos, muitos jovens buscando, né, essas informações e curiosos com isso. O que você tem percebido hoje? Você acha que já melhorou essa conscientização, já ampliou essa noção do risco que isso pode causar? Nós comentamos assim, a gente vê na comunidade escolar que, um exemplo, 90% tem o conhecimento, tem realmente os cuidados e evita qualquer tipo de contato. A gente pega em torno, a gente fala um número, mas é abrangente, não tem uma pesquisa clara para isso, mas em torno de 10%, um exemplo, eles, como o doutor comentou, eles estão muito no modismo, né? Então, por isso o papel fundamental da mídia, das redes sociais, em esclarecer. A gente sempre comenta, né, com os jovens, com os adolescentes nas palestras, busquem pesquisar. Se você não quer acreditar no pai, na mãe, num médico, num policial, busque a pesquisa. Vocês são inteligentes. Vocês hoje têm muito mais a praticidade para buscar uma informação do que nós tínhamos há tempos atrás. Então, o que eu alego para eles? Não se pode alegar ignorância, né? Se você quiser, você vai buscar e vai ter o conhecimento. Se você insistir, aí é hora, ou já passou da hora de buscar um auxílio especializado. Tá. Vocês já presenciaram alguns casos mais graves de pessoas que usam esses dispositivos? Nos meus atendimentos diários, né, eu atendo vários tipos de doenças, né, vários tipos diferentes de doenças. Até o presente momento, eu tive um paciente que me procurou que realmente ele estava tendo sintomas do tipo chieira, falta de ar, por causa do uso específico do vapor, sabe? Ele não usava nenhuma outra substância. E qual que é o problema, né? Em se tratando de uma doença nova, a gente também não tem tratamentos específicos para ela. Então, assim, existe uma grande incógnita na medicina do que fazer com esses casos, tá? E a longo prazo também, né, doutor? A gente não sabe o que vai acontecer, né? Sim. Por ser uma coisa relativamente nova, né, talvez. Pois ao contrário do cigarro, que como tem com o tempo de uso, né, ele já é muito grande, né, e a medicina já documentou muito bem o que pode acontecer no longo prazo, que nem doença pulmonar obstrutiva crônica, não se sabe o que vai acontecer ao longo prazo com o uso do vapor. Mas o fato é que podem acontecer crises agudas muito severas e muito graves a ponto da pessoa ter que buscar um pronto-socorro e vir a ser hospitalizada. Tá, sobre essa comparação com os cigarros comuns, se a gente pode dizer assim, né, que são os cigarros com nicotina e tal. Como eles se diferem e é possível saber quantos cigarros comuns equivalem a um cigarro eletrônico? Isso é bastante complicado a gente poder calcular, certo? Porque hoje em dia a gente sabe o quanto que tem de carga tabágica, né, o quanto que tem de nicotina em cada um dos cigarros, certo? E isso, para você transpor para o cigarro eletrônico, é mais complicado, é mais complexo, certo? Então, hoje em dia não existe nenhuma linha guia específica, certo? Um documento específico nos orientando sobre o quanto que equivale um para o outro, certo? E sobre, por exemplo, existe um cálculo que a gente faz com o número de cigarros para a gente propor o tipo de tratamento mais adequado, certo? Com o pod, com o vapor, isso é uma incógnita, certo? Então, assim, é algo novo que a gente não tem ainda nenhuma diretriz clara sobre como orientar o abandono. Doutor, um outro termo que surgiu agora é epidemia de EVALI. O que seria isso? Certo.
O EVAL é uma sigla em inglês, certo? Eu não vou traduzir ela aqui agora, quer dizer, eu não vou falar o que é cada um desses itens, né? Mas que nem se popularizou no Brasil Covid-19, que também, né, para falar da doença do coronavírus, essa é uma sigla, certo? Que seria mais ou menos assim, injúria ou dano, lesão pulmonar causada por cigarros eletrônicos ou vapers, tá? Traduzindo isso para o português. Essa sigla ainda não popularizou muito no Brasil, esse termo, certo? Mas nos Estados Unidos, sim. É como os americanos estão chamando essa doença causada pelo uso dos vapers e cigarros eletrônicos, certo? E lá já virou uma epidemia. Né? Então, assim, começaram a ter alguns documentos. O estudo maior realmente é esse de 2019 para 2020, onde eles falam em torno de que nesse período, nos Estados Unidos, teve quase 3 mil admissões médicas em pronto-socorro pela doença, certo? Mas o que acontece? Fora isso, não tem outros dados estatísticos grandes. Por quê? Em virtude de não saber como se fazer, em virtude de que não tem uma linha guia para você caracterizar o que é uma doença específica causada por isso, fica mais difícil de você estudar, tá? Mas acredita-se que hoje se vive nos Estados Unidos, né, e quiçá no Brasil, uma epidemia dessa doença pulmonar causada pelo POD. Tá, então é importante a gente falar cada vez mais sobre isso, né? Isso. Doutor, eu queria que o senhor explicasse também como essas substâncias, elas agem no organismo. A sensação de uso é a mesma da nicotina? Então, assim, né, lembrando que, por exemplo, pegando especificamente o POD, né, você pode, né, encaixar lá um produto que funciona só como um saborizante, um outro que tem nicotina mesmo, propriamente dita, e um outro que tem maconha até, certo? Então, assim, o que tem nicotina, a sensação corporal vai ser semelhante ao uso do fumo do cigarro, certo? O que utiliza maconha, obviamente, parecido com o efeito dessa droga, e os saborizantes, na verdade, eles não dariam nenhum efeito, digamos assim, cerebral específico, né? Alguma ação nos neurotransmissores, digamos assim. Mas sabe-se que aí tem aquela questão do hábito mesmo de consumo, que é gregário, né? Os meninos se reúnem uns ali com os outros e transformam aquilo ali como se fosse num ritual, né? Numa ritualística. Então, assim, apesar de não ter um efeito, digamos, psicotrópico, um efeito nos neurotransmissores cerebrais, tem essa questão de estar ali junto com a galera fazendo alguma coisa, né? E eu queria que você falasse também sobre essa questão do quanto essa fumaça que solta, né? Não deixa de soltar uma fumacinha ali, ela prejudica quem está fumando passivamente, né? Prejudica também. Tá. O que acontece? Como esses dispositivos, o uso deles pessoal é realmente mais restrito, a fumaça cai mais... praticamente a totalidade da fumaça cai dentro do corpo da pessoa que está usando, do usuário, ela prejudica menos as outras pessoas. E aquele vapor de água, ele se dispersa no ar ambiente e aí prejudica menos. Então, assim, nesse item específico de estar prejudicando os demais, a gente pode falar que o cigarro eletrônico é menos nocivo para as pessoas que estão junto. Certo. Mas não deixa de ser um problema, né, doutor? Porque essa falsa ideia de que eu posso fumar em qualquer lugar prejudica mais ainda, né? Eu não sei se o Troiano quer comentar alguma coisa sobre isso. Sim. O que a gente tem percebido, Fabíola, assim, às vezes tem pessoas comentando que com cigarro eletrônico eu não vou estar dentro das regras, um exemplo da proibição do uso em local fechado. Troiano, eu queria que você falasse sobre isso. Na realidade, como que funciona? É proibida a comercialização, né? É proibido a venda, é proibido a importação, não existe. Porém, não tem uma regulamentação ainda sobre o uso. Então, exemplo, nós pegamos uma pessoa maior de 18 anos usando ele, tá? Então, exemplo, vai enquadrar em algum tipo de crime? Hoje não se tem isso no Brasil. Existem já colegiados estudando, né, para tentar chegar num consenso comum. Mas uma ainda regulamentação não tem. Pela metade. E é proibido você trazer para cá o cigarro eletrônico. Sim. É proibido você vender. Tá. E eu peguei uma pessoa usando. E aí? Eu posso até tomar a providência de apreender aquele objeto e encaminhar um exemplo para a delegacia. Porém, o que vai resultar nisso? Nós não temos uma legislação, exemplo, foi pego você vendendo ele, é um crime.
Então, você vai qualquer responder por um crime. comércio, a polícia está de olho nisso Sim, também. e aí a vigilância sanitária, né, que ela é que nos aciona quando ela percebe alguma situação que necessite, né, de uma intervenção. Mas o grande problema nosso está nessa questão do uso. É igual um exemplo, fornecer cigarro a menor de 18 anos, mesmo que gratuitamente ou à venda, é crime. Mas a gente pega um menor fumando, ali não tem crime. O que a gente passa ali a fazer? Uma orientação, tentando direcionar a família, um responsável, para que ele se encaminhe para um órgão da saúde, para um tratamento. Mas não existe o crime ali, e sim para quem comercializa. Então, o que nós temos orientados? Um exemplo, nós tivemos uma questão na Câmara Municipal de uma pessoa e teve uma reclamação. Nós fomos lá e conversamos com a pessoa, maior de 18 anos, anotamos os dados e pediu para ele parar ali. Senão nós teríamos que apresentar na delegacia ele, o objeto, para que futuramente fosse avaliado por um juiz, né? Mas a pessoa foi muito educada, ela entendeu e parou. Mas estamos carentes dessa legislação para a gente poder aplicar uma lei realmente dentro do que diz a lei. Proibido a importação, proibido o comércio, vamos proibir o uso também. Mas o que a gente tem percebido, doutor, é que está caminhando para grandes lobbies, grandes empresas, a liberação. E aí, por isso que nós vamos trabalhar muito na questão da prevenção. Sim. Evitar que se use. É igual o cigarro comum. Ele é permitido ao maior de 18 anos. Porém, em lugares abertos, em lugares autorizados. Mas ao menor ele é proibido. Não quer dizer que é porque está liberado que está tudo bem, né? Isso, exatamente. Ele causa problemas, né? Exatamente. Então talvez a gente tenha que focar realmente nisso, Sim. né? Nos riscos para a saúde, Sim. enfim, né? E falando sempre a verdade, E né? falando Que é o sempre a grande verdade, objetivo. E a prevenção, né? Não começar, né, a Sim, usar, né? isso. Não porque um coleguinha está usando, vamos usar também, né, Troiano? Exatamente. Vamos pesquisar, né? Vamos realmente valorizar a vida, não tem preço. E Troiano, vocês entendem que o uso dessas substâncias, né? Também gostaria que o doutor falasse sobre isso. Ela pode ser uma porta de entrada para outras drogas e até para o cigarro comum? Acredito que o doutor ele vai ter uma informação mais precisa. O que a gente tem percebido é que maquiou muitas situações. Então, exemplo, o cheiro do cigarro comum, ele é muito forte, né? Exemplo, eu tenho um colega maior de 18 anos, que ele estava com dificuldades, ele era um fumante. E ele trabalhava como caminhoneiro. Só que ele começou a ter dificuldades porque ele transportava caminhões 0 quilômetro, de um ponto a outro. E ele chegou a ter problemas e foi até demitido de uma determinada empresa porque o cheiro do cigarro ficava no veículo. E aí eles tinham que ter todo um processo para higienizar esse veículo. Gerando custos, ele teve problema e foi demitido. E ele achou que através do cigarro eletrônico, ele conseguiu pelo menos acabar com essa situação do mau cheiro. Inclusive ele brinca com a gente que ele fala que a esposa dele tem até elogiado ele. Mas é igual o doutor falou da controvérsia, né? A gente comenta muito com ele. Aliado a isso, procura agora um acompanhamento médico. Quem sabe, né, você vai diminuindo os danos para se chegar a parar. Porque o mal, ele existe e um dia, né, doutor, essa conta da saúde vai chegar, né? Sim. Então, o senhor acha também que pode ser uma porta de entrada para outras situações? Analisando a seguinte situação, né, que existem os pods próprios de uso de maconha, certo? E eu não sei em que pé isso pode já estar chegando no Brasil, né? Então, nos Estados Unidos existem alguns estados que é regularizado o uso, né? Então, isso pode vir por exemplo, o cara começou a usar o pod, está usando um saborizado. Daqui a pouco, vou experimentar um de nicotina. Daqui a pouco vou experimentar um de maconha, quem sabe, né? Então, assim, existe essa possibilidade. É o mesmo equipamento, bastando você trocar uma peça. A outra situação é que, assim, como você bem lembrou, ele é muito parecido com a forma de uso do narguilé, né? Então, assim, algumas pessoas utilizam o narguilé com maconha, né? Então, assim, lembrando que é uma situação em que são adolescentes utilizando. Os adolescentes, a gente sabe que do ponto de vista psicológico,
eles entram numa fase que a gente chama fase de experimentação. O Troiani sabe muito bem o que é isso. E é uma fase onde eles se desafiam uns aos outros. Então, assim, o cara começa a usar o pod, aí um dia chega um bacana lá e diz assim, eu trouxe um negócio diferente aqui, vamos ver quem que é o cara que é legal também e vem experimentar isso aqui comigo, sabe? Então, eu acredito sim que tem esse potencial, né? Mas, mais uma vez, é uma substância nova, é um aparelho novo e que a gente vai ter uma noção melhor disso aí daqui a alguns anos, né? Doutor, o Troiani, como comentou, né, tem algumas pessoas que utilizam os dispositivos eletrônicos como uma saída para parar de fumar o cigarro comum. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Do meu ponto de vista pessoal, eu acho que é uma alternativa arriscada, certo? Hoje em dia, do ponto de vista médico, existe uma controvérsia a respeito, certo? Tem alguns países que legislaram o cigarro eletrônico justamente com esse sentido. Então, a Inglaterra, a Suécia, têm leis que eles querem, eles têm uma meta de até 2030 esses países serem livres do cigarro. Então, eles autorizaram o uso do cigarro eletrônico como uma alternativa para as pessoas pararem de fumar, certo? Só que o que alguns médicos que já têm utilizado isso como alternativa advogam que a gente tem que ter uma certa cautela, certo? Por quê? Algumas pessoas começam a utilizar o cigarro eletrônico e param de fumar, certo? Só que aí o que acontece? Qual o efeito do cigarro eletrônico no longo prazo? Não se sabe. Então, num cenário ideal, seria a pessoa largar o cigarro convencional, usar o cigarro eletrônico por um curto prazo e aí abandonar ele também. E aí abandonar ambos, certo? Só que o que a prática tem demonstrado? Algumas pessoas isso efetivamente vai acontecer, outras começam a fumar o cigarro eletrônico e não param, ficam viciados no uso do cigarro eletrônico, e outras tendo um cenário ainda pior, que começa a usar o uso concomitante de ambos. Está usando o cigarro convencional e o cigarro eletrônico, certo? Aumentando então o risco. Tá. Essa questão do uso liberado, né, que vocês falaram, eu queria que ficasse mais claro. Por exemplo, eu estou dentro de um bar, eu estou num restaurante. Eu posso usar um cigarro eletrônico ali na mesa, perto de todo mundo? Legalmente falando, né, nós estamos de mãos atadas. Aí é até interessante, Fabíola, que a gente iniciou um processo através do próprio Comad, que a gente quer traçar, junto à Vigilância Sanitária do município, né, a nossa Secretaria Municipal de Saúde, a questão da segurança pública, tanto municipal quanto estadual, que atua em Votuporanga, para a gente poder fazer uma rede e tentar traçar algumas ações para a gente tentar ligar um ponto ao outro. Porque, um exemplo, eu entendo, Fabíola, que não pode. Né? Ela vai se enquadrar como o narguile se enquadra na lei do fumo, na lei do cigarro convencional. Porém, existem pessoas, né, que alegam que não, ela não tem uma regulamentação própria. Então, o que tem acontecido? Vamos imaginar que você solicitou, você está num restaurante em algum lugar, e você solicitou lá, é proibido o uso do cigarro. Chegou uma equipe policial. Vai tentar conversar e dialogar. Se a pessoa que estiver lá também, ela insistir, a gente vai então fazer a apreensão do aparelho e apresentar o aparelho, né, e as partes na delegacia, para que um delegado possa depois direcionar, formalizar isso aí, para que um juiz venha avaliar no futuro. Então, o que nós estamos tentando fazer aqui em Votuporanga, né, através do Comad, que é uma iniciativa que eu acho brilhante, tentar fomentar essa rede para a gente chegar e ligar os pontos. Exemplo, até onde a polícia pode ir, né? Até onde a saúde vai ser acionada, a vigilância sanitária. Qual vai ser a meta nossa, para um exemplo, para o segundo semestre de 2023? Porque a gente percebeu, né, que a gente, alguns pontos, pessoas estão entendendo que está tudo liberado. E não é essa a realidade, né? Existe realmente uma preocupação grande, os estudos, mas ainda não se chegou a um consenso. Mas entendendo, hoje, né, ao meu ver, se acontecer, primeiro nós vamos tentar dialogar, vamos tentar conversar, envolvendo o maior de 18 anos. Não conseguindo, a gente vai tentar apresentar produto, apresentar as partes, para que futuramente um juiz avalie e tente chegar num consenso comum. Tem que ter bom senso também, né? Também, para esse uso, né, Troiani? também. Doutor, você participa, né, como médico de família aqui em Votuporanga, atende, né, muitas famílias. Você tem também um trabalho voltado contra o tabagismo, é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para quem está nos assistindo, se é possível ter acesso a esse programa. Então, nesse momento específico, eu trabalho com isso dentro do Sansaúde, o plano de saúde da Santa Casa, certo? Tá. Onde eu conduzo um grupo de combate ao tabagismo, certo? Esse grupo, ele é baseado
em algumas experiências do INCA, certo? O Instituto Nacional do Câncer, ele tem, então, uma formatação específica para a gente poder estar trabalhando com isso. O que acontece? Por que é importante fazer grupos? As pessoas se sentem mais à vontade para abandonar o cigarro junto com outras. Essas pessoas ajudam elas a motivarem a abandonar o cigarro, certo? Uma outra situação comum que as pessoas se identificam ou percebem é que, assim, eu não fumo, certo? Como eu vou aconselhar uma pessoa a parar de fumar se eu nunca fumei? Então, assim, parece uma certa hipocrisia, certo? Quando eles estão lá nos grupos, a gente percebe que eles estão passando por dramas comuns, dificuldades comuns, fumam cigarro por motivos comuns, certo? E a gente sempre convida quem participou de edições anteriores e conseguiu abandonar o cigarro. Então, quando a gente pega alguma pessoa que foi usuária por 20 anos, às vezes 30 anos de cigarro e conseguiu abandonar, e ela vem e dá o testemunho para os demais, eles dizem assim, cara, essa pessoa é igual a mim. Se ele conseguiu, por que eu não consigo parar, certo? Então, esses grupos são muito interessantes, porque eu gosto de frisar aqui, o tabaco é a maior causa evitável de doenças que se conhece, tá? A Organização Mundial da Saúde trata assim. Então, se a gente tem algum subterfúgio, alguma forma de parar de fumar, por que a gente não usa, né, dessas estratégias, dessas alternativas? Quem está nos assistindo deseja parar de fumar. Vamos dar uma mensagem motivacional a elas, né, doutor? É possível regenerar? Tipo, não, já estou fumando há mais de 10 anos, 20 anos, não tenho mais solução. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Tem uma frase que eu uso que parece que é um clichê, mas não é. O principal é você querer, certo? Não é o medicamento que você vai utilizar, certo? Não é necessariamente a estratégia. Eu entendo que o medicamento e a estratégia utilizada ajudam, mas a sua força de vontade é o principal, tá? Isso está comprovado. Se você não estiver querendo parar de fumar, isso aí ele não vai acontecer. Você não pode entrar nesse grupo, tá mais ou menos decidido, achando, quem sabe eu possa parar. No momento que você disse assim, cara, isso não está fazendo bem para mim, eu quero parar, eu tô com esse desejo ardente de querer parar de fumar, aí você pode começar a buscar. Então, assim, tem várias pessoas que pararam depois de muitos anos de uso, certo? Então, assim, não desista, tente, certo? Eu falei da minha experiência do SanSaúde, mas toda unidade básica de saúde aqui de Votuporanga hoje está aberta para acolher pessoas que queiram parar de fumar, eles podem pegar informações sobre isso, certo? Então, busque um motivo pessoal para fazer isso, certo? Isso é muito interessante. Tem pessoas que dizem, a partir do ano novo eu não vou parar de fumar. Ok, é uma data, está meio longe o ano novo agora. Mas, por exemplo, você pode escolher o aniversário, pode escolher, eu vejo muito assim, um netinho que nasceu como um objetivo, entendeu? Então, coloca uma meta real, uma coisa que faz sentido para a sua vida e se apega naquilo e vai embora. E aí tem pessoas que vão estar ali dispostas a te ajudar. Bacana, doutor. Mas e o corpo, ele se regenera mesmo depois de muito tempo fumando? Sim. Certo, é preciso que a gente saiba que tem algumas situações que melhoram mais rápido do que outras, certo? Então, assim, algumas mudanças corporais, por exemplo, assim, quando você fuma um cigarro, você automaticamente aumenta a sua pressão corporal e a sua frequência cardíaca. Se você não estiver fumando, isso aí já são duas coisas que param imediatamente. Certo? A sua pressão já pode baixar mais, a sua frequência cardíaca baixar mais. Então, isso são alguns efeitos imediatos. Então, com isso, no você parar de fumar, a sua chance de sofrer ali um infarto agudo do miocárdio, um derrame, vamos colocar assim, já cai sobremaneira, certo? Junto com isso, aí, algumas doenças, assim, chances de doenças mais a longo prazo, do tipo um câncer de pulmão, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, essas chances dessas doenças de estarem se desenvolvendo, elas vão aumentando, depois que você largou o cigarro, elas vão diminuindo à medida que os anos passam, certo? E algumas pessoas que larguem mais precocemente podem vir a ter esses índices iguais ao da população normal, a população não usuária, certo? Então, assim, vale a pena mesmo parar de fumar, independentemente de quanto tempo de uso que você já teve. É impressão minha ou as pessoas estão mais conscientes sobre os riscos do cigarro e a gente percebe menos fumantes? Eu tinha mais amigos, agora eu tenho um ou outro só. Eu achei interessante o Troiani comentar sobre isso, sobre o papel da legislação, né, enquanto que isso ajuda. O Brasil está diminuindo os índices de uso de tabaco, tá? E isso se deve a vários movimentos. Um deles é a própria questão de legislação.
outra, Sim. conhecimento das pessoas, né? Então essas campanhas de colocar no cigarro, na embalagem do cigarro, os malefícios que podem acontecer, certo? Fora a perda do status, certo? O contrário do que está acontecendo com o vapor, que parece uma modinha, parece uma coisa legal, uma coisa eletrônica. O cigarro foi, durante muito tempo, muito bonito. Os artistas fumavam do cinema, da TV. Então, agora ele perdeu esse status de uma coisa legal. Então, assim, tem vários movimentos que estão fazendo com que realmente o cigarro diminua. Só que, paradoxalmente, quando uma batalha parece que a gente está vencendo, outras começam a surgir que se transformam num desafio, né? E os jovens estão mais conscientes, então, sobre essa questão do cigarro? Eu falo que sim, eu falo que eles têm, né, um exemplo, uma oportunidade de ter conhecimentos melhores, né, sobre isso. Porém, ainda aquilo que foi dito atrás, um desafio entre eles, né? Mas é uma minoria. E o que a gente tenta deixar bem claro é que essa minoria está errada. Nós não podemos admitir que eles tentem fazer, que um exemplo, em uma classe, o normal é fumar. Não, o normal é não fumar. Quem está fumando está numa situação anormal e colocando em risco a si próprio e também as outras pessoas. Então, o nosso objetivo é esse, é mantê-los sempre bem orientados, né? E convencê-los de que a gente precisa, não só através da lei, né? Mas a grande questão é da gente mostrar para eles e comprovar que eles vão ter problemas no futuro. Né? Eles estão causando um transtorno agora, que às vezes eles não percebem, ou muitos percebem, mas por questões de um modismo, de querer agradar a um grupo de colegas, amigos, eles passam por cima dessas situações. Mas um dia vai vir a conta, inclusive não só de si próprio, quanto dos próprios colegas, né? A gente já viu casos, né, de jovens com problemas respiratórios, com dificuldade para a prática de alguns esportes, né? E se fechando em pequenos grupos. Então, os grandes grupos, né, eu acredito que eles estão bem mais informados, né, e trabalhando um pelo outro aí para tentar ter uma vida um pouquinho mais saudável. Como policial, você também acredita nessa questão da legislação, que ela acabou coibindo mais esse uso? Sim, sim, sem dúvida. Eu até acho assim que politicamente a gente evoluiu bastante nessa questão, né? A conscientização. E naturalmente a gente fala de um mundo globalizado que fala muito em números. Mas a gente percebe que dependendo do fumante, numa entrevista para trabalho, ele já tem um selecionamento diferente. Por quê? Não são todos os espaços que estão acolhendo mais os fumantes, né? Eles estão sentindo essas dificuldades. Às vezes a empresa nem coloca como um empecilho, mas ela vai colocar lá que naquele momento, né, não bateu as informações para aquilo que a empresa precisa ou almeja. Sim. Mas a gente sabe que já tem feito a diferença. E o outro ponto, né, é da gente tentar agora avançar nessa questão desses cigarros eletrônicos, para o mais rápido possível, né? Poder ter uma legislação vigente no país e não pensar somente, né, na questão de números, né? E mais na questão realmente de pessoas, de números, de vida saudável. Porque o sofrimento, ele é para todos, né? Então, esse é o nosso pensamento. Vamos continuar trabalhando, fortalecer essa rede, para a gente o mais rápido possível, né? E a gente brinca muito com as crianças do Proerd, né? Tem crianças que falam assim, poxa, mas se o cigarro faz tanto mal, por que não proíbe? Por que não vai lá e não destrói as indústrias, né? E aí a gente explica para eles. Então, na indústria tem bastante pessoa trabalhando ainda. Se o governo for lá e destruir a indústria, ele vai deixar pessoas desempregadas, o usuário vai continuar usando. Então, qual que é a ideia do governo? Um exemplo, através do Proerd, né? Ele já veio até vocês e falou, ó, não fume, o cigarro prejudica a vida, prejudica a família. Se vocês não fumarem, colocar em prática aquele juramento que vocês estão fazendo hoje, com 10 anos de idade, daqui 20 anos nós teremos menos fumantes. Daqui 40, menos. Daqui 100, muito menos. E quem sabe as indústrias, naturalmente, elas vão diminuindo. Aí esse ano, um exemplo, menos funcionários, aí cada funcionário vai buscar outras indústrias e a gente gradativamente vai tendo a vida de uma maneira normal e mais saudável. Esse é o objetivo, né? Pensar a longo prazo, né, Tonhão? Isso, é isso aí. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. O senhor também gostaria de deixar uma mensagem final?
Eu acho que assim, enquanto a gente não tem uma legislação específica, né, a gente lembrar que dentro das nossas próprias casas a gente pode ser mais atento, observar, conversar, dialogar, né? É até bíblico, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então eu acredito que os pais, eu espero que a gente esteja dando uma contribuição para eles hoje, para se atentarem de que isso não é uma coisa normal, não é uma coisa saudável, uma coisa tranquila, certo? Observem isso, conversem, dialoguem com seus filhos, certo? Porque tem riscos atribuídos nisso, sabe? Então, assim, riscos agudos. Né? Então, a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer lá no longo prazo, mas a perspectiva não é boa, certo? Mas mesmo que não seja no longo prazo, às vezes uma utilização, 2 utilizações já podem ser o suficiente para ter um quadro agudo ali, um quadro que vai ter que buscar com o seu filho um atendimento hospitalar, em nível de pronto-socorro. Então, assim, não é uma brincadeira de jovens, uma brincadeira de criança, certo? Então, vamos observar, vamos orientar, vamos educar. Enquanto não existe uma legislação tão específica a esse respeito, vamos ficar atentos nós e distribuir essas informações, né, no nível comunitário aí. Com certeza. Troiane, sucesso também lá para o ProERD, né? Vida longa esse projeto tão bacana. Legal, Fabíola. Nós agradecemos, né? E queremos só ressaltar, né, que nós não vamos desistir, né? O objetivo é a valorização da pessoa humana, né? Esse é o grande passo. Votuporanga, né? É muito bem administrada na área da saúde, da educação, da segurança. E aos pais, né? O recado que a gente deixa, não desista dos seus filhos, né? Vamos trabalhar cada vez mais para a gente tentar ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. Ouça mais, né, o que o seu médico da família tem passado, ouça mais o que aquelas equipes, né, da saúde têm feito. Vamos valorizar as coisas boas para que a gente possa ter uma vida melhor. Nós acreditamos, contem conosco. Tá certo, muito obrigada mais uma vez a vocês. Obrigada a vocês aí de casa também. A gente espera aqui ter contribuído, né, levado mais informações sobre esse assunto que é tão delicado e tão importante da gente falar aqui com vocês. Muito obrigada mais uma vez pela companhia e pelo seu carinho. O Coletivo volta na próxima semana. Até lá!